Olá, começando agora o segundo episódio do E Agora Publicidade, que traz um novo olhar, esse conteúdo que é fruto de uma parceria entre a TIDS, Plataforma Global de Mídia, e a MMA. É aqui nessa iniciativa pioneira que a gente vai debater uma atuação ainda mais engajada e responsável do ecossistema do marketing, da publicidade. Nós já falamos no primeiro episódio sobre a importância do combate à desinformação. E nesse segundo papo, vamos mergulhar no tema da sustentabilidade, ele que está presente nas estratégias das marcas, sobre o propósito do consumo consciente dos indivíduos, enfim, um consumidor cada vez mais atento ao que marcas e produtos andam fazendo e pensando. E para essa conversa, duas mulheres que têm muito para falar sobre o tema, a diretora global de marca da Natura, a Isabela Massola Mendes. Isa, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada pelo convite. E também conosco a Cecília Novaes, sócia da Arte da Marca, que, entre outros muitos projetos, tem um estudo profundo sobre o tema, que é Sustentabilidade Dossiê Brasil. Cecília, bom ter você aqui com a gente também, compartilhando tanta informação desse assunto que é sustentabilidade. Obrigada pelo convite, João. Vai ser muito bom. E o tema da sustentabilidade, do consumo cada vez mais consciente do indivíduo, será que eles estão verdadeiramente inseridos na atuação dos profissionais da publicidade? Como que o nosso mercado vem se comportando na prática? Bom, acho que a gente, com o tempo, né, a gente vê a questão da sustentabilidade aparecendo cada vez mais. Acho que todo mundo está procurando entender um pouco melhor de que maneira atuar. O consumidor está muito mais atento a tudo que está acontecendo. A gente vive muito mais, né, a mudança climática. Então, está na cara de todo Está mundo no hoje nosso em dia a dia, dia, né? né, Está no Isa? dia a dia. Então, de fato, quem ainda não está preocupado vai começar a se preocupar com isso também, porque, de fato, é importante fazer alguma coisa, né? Não Uhum. sei, Cecília, se tem percebido também isso. Eu percebo com contextos diferentes quando a gente analisa as empresas que têm ações na bolsa brasileira, que já são obrigadas a A se movimentar mais. relatar suas atividades, em relação à sustentabilidade, ESG, né. Na verdade, ainda elas fazem isso de forma voluntária, mas a partir de 2026, calendário ano 2026, serão obrigadas a Uhum. relatar não só a contabilidade, mas também todas as ações. A gente está na era do pratique e explique. Então, por que que é importante para a gente que trabalha com comunicação? Publicitários, agências, empresas que trabalham com comunicação para essas grandes empresas e para um outro tipo de empresa que eu vou falar já já. É importante que a gente entenda, tenha um letramento mínimo sobre quais são os principais conceitos, né, Uhum. Uhum. ler o briefing corretamente para a gente poder entregar a comunicação corretamente, né. Então, por exemplo, a campanha que está no ar. E que não é um assunto simples, pelo contrário, é algo Não, complexo, né, Cecília? não. A campanha que está no ar, ela não pode estar muito longe do relatório anual da empresa, no anual de sustentabilidade, né. Isso tem fala assim: "Nossa, quando eu pensei que eu ia ter que estudar um relatório anual da Natura", sim, cada vez mais a gente vai ter que fazer Uhum. isso para Sim. fazer uma comunicação coerente. Sim. Inclusive a Natura tem um propósito, é absolutamente reconhecida, né, por esse entendimento sobre sustentabilidade e uma comunicação eficiente nesse sentido, né, que faz também com que as pessoas entendam esse posicionamento da marca. Esse é um grande ativo, né, e também imagino desafiador deixar essa célula sempre viva desse entendimento. Sim, com certeza. É muito verdade isso que a Cecília falou, a história de que a gente, de fato, precisa praticar e depois contar, obviamente. Não dá para fazer o contrário. Esse é um erro, querer contar e não ter suas práticas, dentro da empresa, fora da empresa, no seu negócio, que façam sentido do ponto de vista ambiental e social, né. Não existe Uhum. para a gente, propósito vem junto com o negócio, né.
Não existe ter resultados econômicos se não tivermos resultados sociais e ambientais. Então, isso faz parte do nosso DNA, isso faz parte de como a gente faz negócio há muito tempo, né? Então, se a gente for olhar desde onde que surge isso, sempre saiu, né? Desde o início com os fundadores. Enfim, a gente estava conversando É uma até. semente É uma antiga. semente muito antiga, Rio 92, enfim, de que forma a gente pode fazer negócios de uma maneira diferente, né? Então, e da mesma maneira que vem lá de trás e isso pauta e desenha o nosso negócio, seja do ponto de vista de plataforma de inovação, de forma de desenvolver o negócio, seja do ponto de vista de produtos, do ponto de vista logístico, de operações, e de que forma a gente coloca o negócio em pé, isso também significa de que forma a gente vai comunicar isso que a gente faz, né? E, obviamente, isso também é a estratégia e olhar de que forma a gente tem longevidade, né? A gente de verdade acredita que as empresas só terão longevidade no mundo, aliás, o mundo, né? O planeta Sim. só terá longevidade, nós só teremos longevidade se nós, como cidadãos, e as empresas de forma cidadã também consigam fazer um trabalho que garanta que a gente tenha essa visão mais dos 3 pilares, vamos dizer assim, econômico, social e ambiental. Não existe, não tem como não fazer assim. E para a gente isso é muito verdade. Até pegando desse ponto de vista do econômico, Cecília, a gente percebe que os consumidores, de um modo geral, estão cada vez mais atentos a esses propósitos das marcas, a esse engajamento com a questão da sustentabilidade. Mas há dados, números que comprovem isso? Sim. No estudo que a gente publica há 4 anos, a gente tem uma pergunta, é um estudo quantitativo, que é uma amostra representativa da população online, e a gente pergunta qual é o entendimento Legal. do termo sustentabilidade. Metade da amostra entende o tripé da sustentabilidade: econômico, social e ambiental, né? Não, esse é Tá. o entendimento correto. E metade entende sustentabilidade como uma coisa mais ligada ao meio ambiente. Mas, tudo bem, é melhor entender alguma coisa do que nada. Sim. Mas temos sim metade da população online que já conhece o tripé da sustentabilidade. Isso significa mais ou menos 80 milhões, projetando na população brasileira. Entender o conceito de sustentabilidade não significa que todas as práticas do consumidor acontecem na mesma proporção. Mas sim, no nosso estudo a gente identifica 26% da população que afirma que frequentemente paga mais por produtos e serviços de marcas e empresas comprometidas com a Que sustentabilidade. é um número bastante importante. Exatamente, que dá 42 milhões de brasileiros. É um mercado que é maior do que muitos países. Sim, sim. Então, eu acho que é bastante representativo. E vale colocar que isso, assim, é um movimento que vai crescer cada vez mais. Ou seja, esse conhecimento vai se transformar em reconhecimento no momento da compra. Com certeza, e tem muito a ver também com esta propensão para comprar, né, produtos mais sustentáveis, mas que tenham funcionalidade, que tenham Sim, performance, né? sim. Assim, o consumidor, obviamente, também quer produtos que tenham performance, que tenham funcionalidade. Então, isso também é uma necessidade que as empresas têm que sempre pensar, né? Também não adianta pensar num lado só. Tem que Claro. sempre pensar Claro. neste melhor, a melhor cesta de entregáveis e do que ele pode proporcionar para o consumidor, né? E isso é uma conversa, né? Entender para aonde o consumidor está mais propenso a comprar, de que forma, do porquê, e como é essa conversa entre as empresas e os consumidores para entendimento mesmo, para trocar, para dizer, é um papel das empresas também nesta educação do que é esse tripé, né? E de que Exatamente. as coisas não são uma única coisa. Você tocou num ponto importante, que não basta também o produto só ser sustentável. A gente Exato. também faz essa pergunta: quais são os critérios
muito importantes que eles levam em consideração na hora quando escolhem marcas. E, óbvio, qualidade do produto ou serviço, ele está encabeçando a lista. Sim. Mas também falam não praticar evasão fiscal, trabalho infantil, enfim, trabalho análogo à escravidão, poluir, não cuidar do lixo, Não, industrial. e tem uma coisa que é interessante, assim, quando fala de um produto sustentável, tem toda uma cadeia, né, Tem por toda trás uma disso. cadeia. Então, é algo bastante desafiador, porque, assim, a hora que chega lá no ponto de venda, todos esses processos, né, anteriores, e aí, no primeiro episódio do E Agora Publicidade, a gente estava falando sobre o jornalismo profissional, né, o combate à desinformação, e quando uma marca, essencialmente, tem essa verdade de poder falar, isso o consumidor também percebe, né, Isa? Percebe, e isso é muito importante, essa coisa da cadeia, né? Porque não é só o produto que está ali na frente e que talvez tenha. A gente trabalha muito com as embalagens reutilizáveis, Isso daí. recicláveis, compostáveis, estamos buscando isso, tá? Isso no nosso compromisso de longo prazo, que a gente pode até falar um pouco mais aqui para dividir com vocês, as fórmulas e tudo isso, mas tudo que tem por trás, né? As cadeias. Tudo tem ambiental e social, né? Uhum. Então, quando a gente pensa numa embalagem a partir de plástico pós-consumo, né? Quando a gente fala de circularidade, quais são as cadeias que permitem a gente fazer isso? Quais são as pessoas que estão trabalhando com isso? Como é que a gente garante dignidade, né? Tudo isso que a Cecília estava falando, de não ter trabalho escravo, de não ter... Tem todo um trabalho por trás das câmeras, vamos dizer assim, para garantir que esta ética esteja do começo ao fim, né? O trabalho que a gente faz na Amazônia, o trabalho com as comunidades, o aumento de potencial de ganho que essas comunidades podem ter, enfim, é uma cadeia, não é uma única coisa, né? Não é só o produto final e se aquela fórmula é biodegradável ou não. Sim. Acho que é esse o cuidado que as empresas têm que ter. É justamente isso, né, Cília? Quando a gente fala de um dossiê sobre sustentabilidade, quer dizer, tudo aquilo que a Isa está falando, quer dizer, que tem por trás e que muitas vezes, claro, são muitas as informações, é aí que vocês colocam a lupa. É aí que vai fazer um porque entendimento. o consumidor, ele não pode não entender o que é ESG, ele pode não entender o que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas o consumidor, a população, ela vive a consequência de tudo. Então, agora, recentemente, a gente teve uma usina que despejou um lixo tóxico no rio Piracicaba, no rio que corre a cidade de Piracicaba. Felizmente não pegou a cidade de Piracicaba, onde estava acontecendo a Expo ESG, que é um evento anual da cidade. Foi um pouco mais para baixo. O rio, assim, milhares de peixes mortos. Milhares. E, assim, pegando comunidades que, inclusive, vivem da pesca. Que é importante. Quando você chega em Piracicaba, o símbolo da cidade é um peixe. Né? Tem lá, bem-vindo a Piracicaba, tem um peixe. Tem música, né? O Rio de Piracicaba. Exatamente. A Exalc, então, assim, que fica lá em Piracicaba. A Exalc, que é a principal universidade brasileira de meio ambiente, engenharia florestal e tal. E acontece um acidente desse em Piracicaba. Né? A gente tem visto no Brasil, nas últimas décadas, e nisso a mídia, né, e as redes sociais, elas fazem isso acontecer de fato para todo mundo. Rio Grande do Sul, problemas com mineradoras, os desastres ambientais, naturais ou não, isso tá com todo mundo. Então, é muito importante. Sim. É muito importante. Então, assim, um problema de alguém que não olhou direito a comporta lá do Rio Guaíba, de quem é? Entendeu? Alguém não o fez. Né? Alguém não fez. Alguém também nessa usina também não fez certo. E isso, assim, a população não é nenhuma questão de perdoar ou não. Pode impactar a vida para o resto da vida. Sim. E com certeza. A saúde de pessoas. E com certeza vai impactar fortemente a marca dessa empresa, né?
enfim. Isabela, a gente dá para perceber cada vez mais a complexidade do tema, né, desse assunto, e a comunicação é parte do todo, né, a estratégia da marca. É, não existe um caminho, claro que são vários, mas contextualizar esses processos dentro da comunicação de um produto para o consumidor final, né? Quais são os desafios nesse sentido? Olha, Ou alguns dos principais alguns dos desafios, né? principais. Olha, João, assim, primeiro de tudo, acho que é exercício de coerência, né? Então, de novo, prática, coisas que a gente acredita, a nossa visão e o propósito do para onde, aonde a gente quer chegar e de que forma a gente quer fazer. A gente acredita muito que os produtos, obviamente, o produto, um produto de ecos, por exemplo, é o lugar mais próximo que o consumidor tem de vivenciar o que pode ser um produto é, é, sustentável, agora mais de regeneração, né? Eu acho que Uhum. o que a gente precisa também começar a falar, a gente acabou de lançar reeditar o nosso compromisso com a vida, no qual a gente passa de sustentabilidade para regeneração, muito nesse sentido de que sustentar é importante, mas a gente precisa dar mais um passo, uma evolução, para Uhum. que certas coisas sejam regenerativas, né? Para que o mundo seja É muito regenerado, né? interessante isso, Isabela. Quero que Isso você conte esses eu vou detalhes. vou contar sim, porque isso é bastante importante, eh, dentro da nossa estratégia e na conversa com outras empresas e na conversa com a comunicação, né. Então, quando a gente olha para o produto é um ícone de toda essa cadeia que a gente falou agora, né. O produto é sim o nosso potencial de conexão com o nosso próprio corpo, tudo começa na gente. Se a Uhum. gente não tem consciência, a gente também não vai fazer, eh, o que a gente precisa fazer para nós e para o mundo, para quem está próximo da gente, para o planeta. Então, esta dimensão de consciência é muito importante. Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de regeneração, o ser humano está dentro dele, né? O Uhum. planeta ele não é apartado, Não tem né? alguns Não momentos com ele e existem com sem a ele. gente É sem com a ele o tempo gente, né? todo, E né? a certeza que a gente tem é que se a gente fizer muito mal, não estaremos aqui, o planeta, Isso é fato. o resto do planeta muito provavelmente estará. Então eu acho que essa consciência, mas que talvez seja uma consciência muito de visão, né? Muito lá para frente, acho que é importante a gente ter. Mas o produto é essa conexão, né? Então, falando dela, é necessário que a gente coloque essa intenção dentro do produto e de como ele vai comunicar. E por isso, cada parte do produto ele precisa estar imbuído desse propósito da empresa. Então, quando Em a cada gente etapa, vai em né? cada etapa, então, se a gente vai olhar a funcionalidade do produto, o produto de castanha, por exemplo, ele tem sim a nutrição necessária, a gente aprendeu isso, né? Aprendemos isso nas comunidades em que estamos, com o conhecimento popular. eh, que já existia no mundo. A gente sabe que os ativos que estão lá dentro promovem isso na pele das pessoas e que também esta castanha vem de um lugar que não é não estamos sustentando, estamos Uhum. regenerando, estamos, garantindo que aquela população que trabalha ali, aquela comunidade, aquela cooperativa que trabalha ali, tem a possibilidade de gerar mais negócios, né, tem a possibilidade de fazer mais coisas. Então, Sim. é toda essa cadeia que é importante. A embalagem é sim de plástico reciclado, ela tem refil, para que a gente possa também, acho que a consciência vem muito de gestos também, né? Então, Uhum. o refil é um gesto de que eu estou mantendo esta garrafinha, Sim, esta embalagem por mais tempo, né? sim. Então, esse todo faz com que a comunicação seja mais potente. Para quando a gente vai para o consumidor com uma propaganda muito bonita de castanha e que mostra a Amazônia e que mostra o potencial e a funcionalidade desse Mas produto, o que está ele por tem um trás disso, todo. né? Aliás, deixa eu trazer uma informação aqui que é muito importante. A Cecília, né, que é sócia da arte da marca, ela tem passagens
por grandes agências de publicidade, uma super reconhecida profissional da área de planejamento. E como o assunto é marca, eu precisava trazer essa informação também, Cecília, para você trazer para a gente qual é o seu olhar nesse sentido, né? Quer dizer, de comunicar. Quando a gente fala de sustentabilidade, de produto, de marca, como é que entra a comunicação dentro desse contexto? Então, a comunicação é a última fase dessa É cadeia. a etapa final. A gente É falou a das etapa, é a etapas, é a etapa etapa final, finais. né? Então, várias coisas. Primeiro, é entender nessa comunicação de marcas e empresas que praticam o que a gente chama de capitalismo consciente, capitalismo ético, que é o caso da Natura, desde o início dela, é, começa aí, né? Então, assim, da onde vem o produto, o insumo, como ele é extraído, como ele é feito, como ele é embalado, como ele é distribuído, qual é o impacto que a empresa faz no seu entorno, para até chegar na comunicação. Vou dar outro exemplo. Às vezes, empresa X, ela tem, vamos supor, também é importante entender o que é a diferença entre filantropia e empresa que pratica o capitalismo consciente e sustentável, né? Às vezes você pode não ser uma empresa sustentável ESG, mas você tem uma parte de filantropia que é doação de dinheiro. Isso é uma Legal, coisa. bacana essa É, explicação que você é está dando, muito Cecília. Para importante. definir direitinho o que é o que, né? O que é o quê? Então eu posso ser doadora, participo desse assunto, mas isso não tem a ver com a estratégia da minha empresa, Negócio. né? Então, a comunicação dentro do âmbito sustentabilidade ESG, como estratégia de marca, ela tem que percorrer toda essa cadeia Uhum, até chegar na comunicação final. uhum. Então, a mesma coisa, por exemplo, vamos supor, tem uma marca sustentável, pratica ESG, e aí ela pega um projeto e investe X. 1 milhão, X. Aí na divulgação dessa estratégia, ela coloca 300 mil X. Também tem também, Não, entendeu? quantas nuances não Quantas tem nisso? nuances. Então, por exemplo, hoje a gente já tem em Cannes prêmios para marcas que trabalham as 17 ODS, a gente já tem prêmios que são os Glass Lions, que trabalham marcas e campanhas de impacto, de propósito. E eu E é digo, bacana isso, né? Os mais importantes festivais internacionais aí da sim, publicidade, olhar de uma forma criteriosa na hora de reconhecer uma sim. comunicação que seja de fato sustentável. Exato. E aí a gente volta. Por que é importante o letramento do mercado? Porque na hora que você estiver inscrevendo a peça, você pode ter uma peça maravilhosa. Aí você vai falar, mas por que a minha peça não pegou nem shortlist? Porque não bastava só a criatividade. Porque não bastava só a criatividade. A pessoa, mesmo F de performance, ele vai querer saber dos números. Não adianta você fazer uma peça maravilhosa, assim, mas isso é verdade dessa marca? Agora, Está na estratégia da marca? Esse letramento que você colocou aqui, Cecília, você percebe que ele ainda é muito raso quando a gente olha, no geral, os profissionais do mercado publicitário? Estou dizendo assim, vem crescendo, pelo acho que vocês colocaram. Eu não estou falando aí do ponto de vista das marcas, estou falando realmente desses profissionais que atuam, que vão fazer, por exemplo, um evento, né, sustentável, né? A gente está falando aí de live marketing também, a gente está falando de uma forma bem ampla. Ainda precisa evoluir muito? Essa é a pergunta, Cecília. Muito. Você quer responder primeiro? Não, acho que sim, acho que precisa evoluir, né? Enfim, eu acho que o cuidado que a gente tem que tomar é de não apontar o dedo, porque eu acho que a gente precisa educar, a gente Perfeito. precisa E realmente não vai ser coagindo incluir, que vai... não é coagindo que as coisas vão acontecer. E a gente, de verdade, acredita que a gente precisa ir ganhando as pessoas, ir incluindo dentro claro. desse olhar, porque às vezes esse olhar muito de
não é assim que se faz, as pessoas retraem, né? Ficam assustadas, Ficam né? assustadas. sim. Então, esse letramento ele é muito importante. Eu acho que um letramento, hoje em dia, a gente tem vários letramentos, né? Para mim, não é só o letramento ambiental, tem o letramento da diversidade, de como você Que vai inclui as ser pessoas. também diversidade e inclusão. É. Vai ser mais um Mais episódio um do E Agora episódio, olha que bom. Publicidade. Ele é Vamos muito falar sobre isso importante, também. porque ele faz parte, né, da questão do ESG também, essa a parte do entendimento de como o planeta pode viver é da diversidade, Uhum. seja das pessoas, das espécies, da diferença, Claro. é que a riqueza vem, né? Então, acho que São quando a gente alguns pensa... conhecimentos, né, Isa? Exatamente. Quando a gente pensa em como o mercado publicitário vai evoluir, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado para não ser e muito com a mão dura e dizer não é assim que se faz, Tá. sim apontar, Sim. sim dizer Não, não e é eu- assim que a gente quer. Eu acho que até deve ter, assim, você que na Natura certamente tá num outro patamar aí a conversa desse entendimento, mas provavelmente até o olhar para os fornecedores eu não gosto muito dessa palavra fornecedor, mas colaboradores de um modo geral que atendem a marca, certamente devem ter essa preocupação de estar alinhados e por dentro, enfim, do que deve ser feito. Eu gosto muito de fazer. Eu li uma vez uma frase numa dessas sessões do World Economic Forum. Eu esqueci a pessoa que falou, mas eu não esqueci o título da matéria, que é Sustentabilidade ao Novo Digital. Com a diferença que a gente não vai ter 20 anos para implementar isso, porque a gente já está no cheque especial. A gente Já que tá no cheque a especial, gente o 1º de agosto o mundo entrou na sobrecarga da Terra, né? Foi declarado sobrecarga da Terra, ou seja, consumimos tudo que o planeta pode oferecer e regenerar. Então agora a gente já está consumindo a mais. Mas eu quero voltar ao digital, que nós vimos a revolução digital nas empresas, nas agências, na comunicação. E a gente pode lembrar que, às vezes, você tinha uma agência, tem um especialista em digital, né? A agência tem um especialista em digital. Tinha a área, né, na A área, área. especialista, uns tinham uma área e algumas agências e empresas falaram, não, esse é um assunto transversal, isso vai ter que ser cultura Não da adianta ter um empresa. especialista. Não adianta. Talvez, não eu lembro adianta. da época em que você falou do festival internacional, né, de Cannes, né, de criatividade, e que tinha uma categoria que era Cyber Lions. Você lembra Cyber do Cyber, Lions. que era o leão da internet. Né? Isso mesmo. Então, perde o sentido, entendeu? Então, eu acho que isso é um pouco com sustentabilidade. Sim, e letrar sem, não é assim, você vai tirar 0. Não, gente, é só uma questão. Olha, temos uma nova disciplina que a gente vai embarcar nas empresas, nas agências, profissionais de publicidade, como a gente aprendeu o digital, como a gente aprendeu o branding, como a gente aprendeu muitas outras coisas, né? Então, a gente, enfim. Você acha que num curto espaço de tempo existe a possibilidade das agências de publicidade terem uma área específica para esse olhar que vai ser compartilhada com os clientes da agência? Eu tenho uma opinião, mas eu gostaria de você, como cliente, responder isso primeiro. Eu super concordo com o que você falou de que não é área. Eu acho que áreas ajudam, talvez, a começar a disseminar alguns conhecimentos e puxar a forma como a empresa ou a agência tem que trabalhar depois. Mas, para mim, sustentabilidade e regeneração é, de novo, uma maneira de olhar e uma maneira de agir e de fazer as coisas. Então, certas coisas vão ter que ser cultura, é parte de cultura organizacional. Né? Então, eu de verdade acredito que as agências devam fazer um investimento
não vou chamar de esforço, porque esforço Sim. sempre leva para um lugar ruim. Não, Para mim é um perfeito, investimento importante para que as agências façam, de entendimento do que é, do entendimento das diferentes ODS, né, da ONU, né, que é o de desenvolvimento sustentável. Então, assim, entender bem isso sim vai levar as que fizerem primeiro vão Sim. ter um lugar mais rápido aí de despontar Uhum. com o que é necessário em sustentabilidade. Então, para mim, eu vejo assim, não sei se você vê assim, Não, Cecília. eu Agora é com justamente, você, Cecília. eu justamente queria que ela falasse primeiro, porque esta é a marca reconhecida no Brasil e globalmente como uma marca que sempre praticou isso desde o seu início. E aí fala, mas antigamente, lá nos anos 70, era uma outra marca de hippie e que também, às vezes, o mercado financeiro ia lá e falava assim: esse povo abraça a árvore, eles, Os sei lá, primórdios, né? sei lá Das como coisas. eles dão certo, alguma coisa assim. Já teve isso, né? No mundo Já ainda teve. tem, né? O mundo ainda tem E qual o gente. problema em abraçar a árvore? É tão Nenhum bom abraçar a árvore. problema, nenhum problema. Então, a Patagônia abraçou a árvore, a Bem Natura lembrado. abraçou a árvore, enfim, marca que a Natura comprou, que é Body Shop, abraçou a árvore, enfim, nada, é diferente, né? Então, mas hoje chega de abraçar a árvore, vamos falar de negócio. Existem Que estão ligados, né? Sim, Bem ligados. vamos assim, atenção, negócio. Existem no Brasil cerca de 400 empresas como a Natura listadas na Bolsa, na B3. Existem outras 300 empresas que são as chamadas B Corp, ou empresas B. 400 mais 300, 700. 700 empresas que acreditam que dá para lucrar e regenerar ao mesmo tempo. Que dá para você lucrar e ser justa, ser ética, ser colaborativa, ser inclusiva. Então, se você... existem e existirão empresas que não vão ouvir esse assunto, que esse tema não vai pertencer. Tudo bem, mas tem uma fase, tem um grupo de empresas que vai demandar parceiros, seja na área de comunicação, na área de mídia, na área de colaboradores, fornecedores. Se você vai trabalhar na Natura, você tem que ter um mínimo vontade de querer aprender essa cultura, né? Porque senão não acontece. Eu só vou terminar com uma entrevista que eu vi recentemente do John Steele. Para quem não conhece, o John Steele é um estrategista, ele é muito famoso, ele é um dos pais da estratégia, e ele fala o seguinte: as agências não foram criadas para salvar o mundo. Esse não é o papel das Não agências. É o propósito da O propósito das agências é ajudar os clientes a vender os seus produtos e construir marcas. Vírgula. No entanto, existe uma legião de marcas e uma legião de consumidores que valorizam, que veem valor, e não só, também investidores que veem valor em empresas como a Natura, em produtos. Quer saber de onde veio o produto, como ele é feito, como ele impacta. Pessoas são muitas e Então, existem. para essa parcela de 700 empresas que atuam no Brasil, esse assunto tem muito valor. E eu acho que tem uma coisa, só se eu puder pegar aí a carona, que por mais que para as agências e para as empresas, às vezes, o que seja mais importante, né? Então, eu nasci para comunicar e criar marcas. O como é muito importante. É aonde agora a gente precisa dar um olhar assim, o como a gente faz, o quem eu contrato, de que forma a gente faz isso, com que olhar é feito isso, né? Então, isso para mim é bastante importante dentro das agências, né? Como contratamos castings, quem são os castings, como colocamos no ar filmes, como fazemos
não só os produtos, que eu já contei um pouco aqui, mas como a gente chega lá na frente, né? Então, porque eles também têm isso um é caminho grande importante. para percorrer, né? Tem um caminho grande e importante, né? Como eu falei, investimento, né? Você estava falando da, das empresas de capital aberto que vão ter que mensurar resultados, não só econômicos, mas socioambientais, serão condição, né? Mas como a gente fazer isso é muito importante. A gente agora, no ano de 2023, a gente apresentou o nosso IPNL, né? Que é o nosso DRE, né? Resultados, mostramos os nossos resultados de 2023, que a cada uma receita, né, R$ 1 de receita líquida que a gente gerou economicamente, quando a gente olha para os resultados socioambientais, é uma receita de 2,7, né? Então, o mercado vai pedir para a gente, né? Isso é resultado, né? Na prática, né? O que está ali por trás? Quais são os movimentos que são gerados na cadeia da empresa para que esses investimentos e este resultado aconteça, né? Então, isso é muito importante. Esse dado traduz de uma forma muito clara, né? Muito clara. Assim, ESG, que é essa 3 letrinhas, né? Que a gente escuta tudo, tem um monte de coisa. Ah, vai acabar, é uma moda, é hype. Eu só queria lembrar que ESG é um acrônimo que vem do mercado financeiro, né? Tem a sustentabilidade ESG. Por que o mercado financeiro? Porque o mercado financeiro, ele avalia as empresas, começa a avaliar as empresas pelo que eles chamam de riscos. Os riscos que a empresa tem, eles falam em riscos materiais. Então, assim, ela dá muito lucro? Nossa, dá muito lucro. Mas qual é o risco? Porque imagina que o financeiro, o analista financeiro está te recomendando um pacote de ações. Ah, João, aqui você vai colocar essa ação A, B, C, D. E para ele te recomendar esse pacote de ações, ele vai fazer uma análise de risco dessas ações. Falar, nossa, essa empresa, ela cresce rápido, ela está faturando muito bem, ela está dando muito lucro. Nossa, mas ela tem aqui uma governança meio estranha. Olha, essa empresa, ela está meio... achando ali. Tá meio desmatando não sei quantas coisas de futebol para jogar boi lá dentro. Enfim, são análises de riscos que o mercado financeiro, que gosta de dinheiro, e quer fazer boas recomendações para os seus clientes sobre as empresas que eles vão colocar no pacote de ações. Então, essa implicação passou a ser uma coisa muito séria e importante, mercadológica. Né? Na verdade. Quer vender para o mercado comum europeu? Quer falar um pouco... Inclusive, agora, até aproveitando esse gancho de vocês, quando a gente observa marcas, assim, cada uma com o seu papel, mas assim, que não estão de fato engajadas, ou que sequer, assim, estão sondando essa realidade desse assunto que a gente está tendo aqui. Isso acontece por quê? Seria algum receio por ser algo complexo e abrangente? Ou mais cedo ou mais tarde, elas não vão ter que participar disso? E por que não começam? 50 mil perguntas em uma, mas assim, para a gente tentar entender como é que como é que é possível não olhar para isso, né? Eu acho que quando a gente olha para todas as empresas, tem de tudo um pouco, né? Sim, é uma coisa sortida. É uma coisa sortida. Acho que, primeiro de tudo, porque, por um lado, é difícil mesmo, como a gente falou, precisa ter prática, precisa começar antes, precisa plantar, né? Literalmente, quase que literalmente, né? Então, de que forma você faz a sua agricultura, de que forma você precisa ter uma visão, né? Então, aonde que eu quero chegar? Então, quando a gente diz qual é o meu propósito no mundo, ele é um propósito muito maior do que só o propósito econômico, né? Então, tudo isso precisa estar muito, muito desenhado. Sei lá, pensando
Quando a gente fala de todas as empresas, e aí a gente olha para o ESG que aparece agora, claro que acho que a grande maioria das empresas querem fazer alguma coisa, né? Mas é difícil, então tem que parar um pouco. Não é uma coisa que é rápido, que você fala, Não é ok, eu apertar vou um falar botão, né, isso. Não é Isa? apertar um botão ou contratar uma pessoa e tá resolvido. Tem que fazer um planejamento. Não é só o planejamento estratégico para chegar no resultado econômico. Você tem que saber todas as outras coisas que são possíveis fazer e de que forma você vai fazer, e muitas vezes vai te tomar tempo. E que também demanda um investimento. Investimento, né? Não esforço, mas investimento e muitas vezes de anos, né? Quando a gente fala, dando alguns exemplos, quando a gente fala de ecos ou até de algumas outras linhas que a gente tem, a gente começou a fazer SAF, não sei, vou explicar o que é SAF. SAF é Sistema Agroflorestal, né, para que a gente possa ter diversidade de ingredientes e diversidade de espécies no mesmo lugar, sem ser uma monocultura, né? Que monocultura todo mundo conhece. Mas para conseguir fazer um óleo, a gente fez um óleo de dendê, que é o substituto do óleo de palma. O óleo de palma é uma das maiores monoculturas do mundo, né? E muito usado no cosmético, né? Na indústria cosmética. O óleo de dendê do SAF, ele faz com que a gente possa ter não só mais diversidade ali, a comunidade que está ali, além da gente, a floresta está de pé, porque o SAF significa você ter árvores altas, árvores baixas, uma faz sombra na outra, como é que você faz para ter rotatividade de safras ali. Então, além de você tirar o açaí dali, né, poder a comunidade vender o açaí, ela consegue vender o dendê, além do que ela gera créditos de carbono, então ela ganha mais dinheiro com isso. Mas esse nosso projeto, que é um primeiro que a gente fez e agora estamos fazendo outro, a gente começou há 15 anos atrás. Então não é de um dia para o outro. Tem que ter persistência, né? Então, para quem está ouvindo, as empresas, acho que é importante persistir, sem sabe? imediatismo, porque na verdade é algo muito mais sólido. Exato. Né? Assim, eu também gosto de dizer assim, ninguém acorda sustentável e nem acorda ESG. É uma decisão de iniciar a jornada. Ah, tá, mas então eu sou uma pequena empresa, sou uma startup e eu quero fazer o meu negócio dentro do capitalismo consciente. Sim, eu participo de 2 grupos independentes de estudos ESG e acabei concluindo uma pós-graduação no tema sustentabilidade ESG. E ainda estou aprendendo. Mas a boa notícia é que num dos grupos que eu participo, que se chama ESG para já, a gente pegou... quem trabalha com startup vai conhecer esse framework, o Business Model Generation, que é um framework em 9 etapas para criar uma empresa do zero, que foi feito em colaboração, liderado pelo Alexander Osterwalder, que é um livro super vendido, tem aí em todas as línguas, em 40 línguas. A gente pegou o Business Model Generation e a gente transformou esse framework no Business Model Regeneration. E demos muita sorte, porque ficou pronto esse trabalho, que é o quê? Então, eu vou dar um exemplo. São 9 etapas. A primeira etapa do framework é você decidir quem é o seu segmento de clientes. É assim que começa Tudo o começa por Canvas. aí. Segmento de clientes, depois vem proposta de valor. É o passo 1 e o passo 2. Então, a gente já começou assim. No nosso Business Model Generation, eu falo nosso de 30 pessoas, tá? Que trabalharam nesse projeto, capitaneado pela Irlana Castro. Aí, o primeiro não é mais segmento de clientes, é stakeholders. Quem são os stakeholders? Todas as partes interessadas. Então, é o acionista, é o cliente, é a comunidade, é o colaborador, é o fornecedor, todo mundo. E aí, a hora que vai na proposta de valor, você vai... Tudo bem, você pode até falar a proposta de valor, mas o propósito de valor. Porque para você resolver... eu quero ser uma empresa
que participa do capitalismo consciente, quero ser uma empresa ESG, você tem que ter um propósito, Claro. né? Ninguém é obrigado a ser esse modelo de empresa, mas se você quiser, tem várias coisas. Então, por exemplo, na área de custos. Então, tem que prever o custo da floresta SAF na caixinha de custos. Eu vou querer ser uma empresa ESG, eu tenho que prever esse investimento, que a gente fala que é um investimento, porque depois ele Mas retorna. ele retorna. Então, eu acho até importante, por exemplo, tem esses caminhos todos daquilo que vocês estão falando, mas, quer dizer, o importante é começar, o importante é dar um primeiro passo, quer dizer, buscar um entendimento e falar, olha, isso aqui eu já consigo fazer, ainda que eu não consiga fazer isso aqui, mas isso daqui eu já consigo. É por aí? É por É aí. por aí. É por aí, é um processo, né? É por aí. Eu acho que, assim, talvez nunca estaremos prontos, né? Porque Sim, sempre vai sim, mudando. sim. Então, este processo é bem importante. E deixar claro, né, para o seu consumidor, para com quem você conversa, de que é um processo e que essas coisas vão acontecendo no tempo, né? Mas ter muita clareza de que maneira você vislumbra para onde você quer ir, né? E o que você quer fazer. Acho que tem coisas também que podem Claro. ajudar, que é localizar um pouco a sua atuação, não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa vai te guiando para que você tenha uma atuação mais robusta, Colocar né? na estratégia, Colocar na né? estratégia, Colocar na exato. Porque até estratégia. entendendo que é um passo a passo, isso pode ser um fator motivacional para Sim, que sim. algo seja feito, né? É uma estratégia. Quando você pensa numa estratégia de negócio, a estratégia é a longo prazo. É você incluir na estratégia do seu negócio esse componente, Uhum. Exato. certo? É porque Exato. tem aqueles que pensam de uma forma equivocada a comunicação no início do processo, quando muitas vezes pode ser até uma comunicação não verdadeira, né? Exato. E aí fica né? Aí fica O que você difícil. acha, Cira? Não tem... Isso acontece muito? Acontece, né? Acontece. Mas o consumidor identifica? Acho que cada vez mais ele vai identificar. A gente fala assim que cada consumidor com um smartphone na mão é um tribunal. Então, se as marcas, se elas não mostram coerência naquilo que elas dizem e naquilo que elas praticam, isso vem. É Isso impressionante como acaba. a capacidade que o consumidor tem de identificar quando uma marca se posiciona de alguma forma ou abraça uma determinada causa que ela não tem legitimidade para isso. As histórias precisam ser verdadeiras, né? Cada vez mais, né? Principalmente, como você falou, tendo o celular na mão, como procurar as coisas. Então, pode não aparecer num primeiro momento, Sim. mas num segundo momento vai aparecer. E isso pode matar com o seu business, né? Com o seu negócio. Então, não é uma coisa muito inteligente de se fazer, né? Você vai se dar mal se vai fizer, se né? der mal. Basicamente é isso, né? Exato. Basicamente isso. Agora, falando um pouquinho do que vem por aí, como vocês pensam a questão da sustentabilidade no mercado publicitário, dentro da nossa indústria, o que deve surgir daqui para frente? Há um otimismo? Para falar? mim, Pode sim. falar. Para mim, sim. Mesmo porque eu sou otimista. Eu sou uma pessoa otimista e esse assunto eu sou bastante otimista. Porque a nova geração, Tem isso, né? Que é um dado... a gente tem uma nova geração, não só de consumidores, mas de profissionais. Eu sou uma geração Millennium Z. Não é qualquer empresa que vai me ter, né? Então, tem essa nova geração que eles vão escolher para quem eles querem doar seu talento, com quem eles querem estar, com quem eles querem tocar, com quem eles querem aprender. Esse ponto é muito legal, Cecília. Esse ponto E é muito assim, legal. sobre as disciplinas, eu espero. Hoje já existem cursos, fóruns, grupos independentes de estudo, mas eu espero que as escolas de comunicação
coloquem esse assunto como temas transversais. Porque nas escolas dos pequenos, eu não sei dizer se toda a rede pública tem, mas na escola das crianças, esse assunto, 17 ODS, eles fazem trabalho de escola. Então, Que bom, né? que bom. Então, sim, eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista, principalmente quando eu penso nos jovens. Eu acho que essa geração, as gerações que estão chegando, realmente tem uma outra proposta, né? Uma outra luz, assim, que pode impactar diretamente numa circunstância muito melhor para todos nós, né? Para o planeta. Exato, porque nasceram, né? Eles já nascem nesse ambiente, né? Vamos dizer assim, a mesma coisa do digital, né? Quer dizer, não é mais um espaço. E eu também sou absolutamente otimista. Eu acho que a gente tem que ser pelas novas gerações que chegam com um gás diferente, né? Com Uma um outra olhar energia, diferente, uma outra energia nesse sentido, e de que, de fato, as coisas vão acontecer de forma diferente, né? E de que o modus operandi de algumas coisas que a gente fazia em comunicação e publicidade já não fazem mais tanto sentido. Exato. E, Esse é um ponto também importante. Exato, né, e quando a gente fala até dos creators, né, é uma outra forma de fazer, já não é mais broadcast tanto assim, né, é outra conversa. E que continua em evolução. Que continua em evolução, exatamente. Então, eu sou bastante otimista, sem dúvida. Acho que a gente nem sabe ainda como é que vai ser, porque a cada dia isso vai mudando e eu aprendo demais, né? Cada dia, assim, agora tem que fazer dessa outra forma. Todo dia. E todo dia, né? É o que a Cília tinha falado, né? Você é uma continuidade do aprendizado. Exato. É um aprendizado contínuo, né? No curso de pós-graduação que eu fiz sobre esse assunto, sustentabilidade ESG, tem uma disciplina que se chama ética. Ética nos negócios. E o professor Edson Barbeiro, ele tinha um slide que ele colocava lá. O Brasil tem 500 anos. Desses 500 anos, 2/3 do tempo de existência do Brasil, a gente teve uma economia que ela existia à base da escravidão. Aí ele faz uma pergunta assim, aí eu faço pergunta para você, tem filhos, né? Tem 3. Então, o que você faz hoje que os seus netos terão vergonha de saber que o João fez? Então, eu não queria citar nomes, mas uma pessoa com alguma projeção, eu vi, tem uma entrevista, quem quiser vai procurar. Ela fala, é uma pessoa assim, não é uma celebridade, mas ela é casada com uma pessoa com bastante projeção, e ela tá lá no jornal dizendo assim, eu tenho que confessar que toda a fortuna da minha família, de 3 gerações, foi feita à base da escravidão. Provavelmente não, certamente ela é uma herdeira de fazendeiros, né? Sim. Então, assim, é isso, é o bom senso, é pensar no futuro, é pensar que a gente não sabe nada, que a gente tem que aprender, que a gente tem que rever, e que o bom senso se espalhe, né? E que o bom senso se espalhe. Então... Bom, agora aqui no E Agora Publicidade, a gente sempre termina o episódio nesse assunto da sustentabilidade. O que a gente pode trazer, assim, que não foi discutido até então? Uma opinião de vocês, que de repente algum tema que possa não ter passado entre nós aqui e que vocês queiram falar alguma coisa. Cecília, começa aí. Falo. Publicidade, as agências e profissionais de publicidade, nós somos fornecedores de serviços para clientes como a Natura e os 700 clientes que a gente citou aqui, 400 da Bolsa, 300 empresas B Corp. A gente tem esse caminho a percorrer, né? Se a agência não tem um portfólio de cliente todo do capitalismo consciente, tudo bem, mas pelo menos, eu duvido que tenha uma agência que não tem pelo menos um desses 700 clientes.
Né? Porque também. esses 700 clientes são os que meio movimentam o mercado Exato. publicitário. Então, o que eu diria para as agências é que elas comecem a investir tempo e algum recurso para formar as suas equipes multidisciplinares. Porque esse assunto não é só da área de estratégia, não é só da área de negócio, é estratégia, negócio, mídia, criação, é para todo Sem mundo. dúvida. Sem É dúvida. a minha crença. Isa, Bom, estava aqui pensando enquanto a Cecília falava, eu acho que assim, se eu pudesse deixar duas coisas. A primeira é que as agências de publicidade, elas têm um papel grande quando a gente fala das empresas e delas para o mercado, né? Ainda a publicidade, ainda a comunicação feita das empresas, ela é muito importante para criar cultura. Então, que a gente não deixe isso de trás, por medo ou por que seja, por o que quer que seja, que as agências entendam o que quer dizer sustentabilidade, regeneração e qual o papel delas na construção dessa sociedade o papel que a comunicação tem na construção da sociedade de cultura, né? É um papel muito grande muito e que às vezes é estratégico, muito relevante. relevante e o que a sociedade sabe hoje e como ela caminha está ligado a isso também, ainda é um papel muito grande. E que também as agências não estão só para fora, para dentro tem muita coisa que pode ser feita, então que vivam Você tá isso coberta no de dia a razão. dia, de qual é a diversidade que existe dentro dessa agência, de que maneira as políticas dentro da agência estão sendo construídas, de que maneira a inclusão existe, de que maneira eu contrato locação, enfim, me relaciono com as pessoas, qual é essa ética, né? E de que maneira a gente passa de sustentabilidade desse mundo que está difícil, né? Só sustentar isso aqui não vai ser só não tá tão simples. bom assim, né? Acho que a gente precisa além. dar esse passo, que é um passo que parece que, nossa, a gente nem chegou ainda na sustentabilidade. Não, a sustentabilidade é a base, não estou dizendo que a gente não tenha que tê-la, mas essa visão da regeneração, de como pessoas, meio ambiente, o lucro não existe. Tem que ter as três coisas. Como é que a gente faz um mundo melhor juntando e não separando? É algo muito importante, né? Essa visão. Legal. Isa, muito obrigado pela sua Obrigada, participação aqui obrigada. no nosso episódio. Adorei a conversa e tanta informação. Muito obrigada. Cecília, valeu por todos os dados, pela sua visão, né? Eu acho que esse papo, assim, as informações mesmo que vocês trouxeram foi muito importante para o nosso debate aqui. O nosso estudo é completamente gratuito, ele é Então, publicado como anualmente acessar? no site aartedamarca.com.br, vai lá em cases, baixa o estudo Acessa lá e desse vai pegar ano, esse o monte PDF, de informação. 250 slides para Coisa rápida, né? coisa rápida para se divertir. Não vai Por isso que a gente chama um dossiê. Sim. E a gente já está, obviamente, planejando de 2025, porque todo dia sai coisa nova. Coisa nova, né? Coisa Muito nova. bom. É isso aí. Muito obrigado para prazer. vocês e obrigado para você também que nos acompanhou em mais um episódio do E Agora Publicidade. E vem aí o terceiro falando sobre segurança psicológica. A gente se encontra lá.